Ora, muito bom dia aos ouvintes do Jornal Referência. Estamos com mais uma edição do remate final. Agora que terminaram as edições especiais sobre o mercado de transferências, voltamos à nossa programação habitual, como se costuma dizer, e vamos hoje fazer um pouco uma antevisão das próximas jornadas e vamos, nomeadamente, começar por falar aqui sobre uma estreia neste campeonato, nestas últimas jornadas. Mas começo antes por dizer quem está aqui ao meu lado, que é como habitual, o Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos, especialmente a todos os apaixonados por futebol. Ora então, Eduardo, vamos lá falar em primeiro lugar sobre esta estreia na tabela das classificações nos lugares de topo, ainda neste campeonato, nesta época que está a começar agora, que é o Famalicão. Conta-nos lá qual é a novidade então que se pode dar aqui. De facto, a liderança do Famalicão na Liga NOS tem sido um espanto para todos os que seguem esta competição. É certo que costuma haver sempre alguma surpresa no início de cada época, ao nível do campeonato. Não costuma durar provavelmente 6 jornadas, como está a durar até agora, mas acima de tudo esperava-se que depois de jogar em Alvalade pudesse ser posta em risco essa posição de líder da tabela classificativa. O que é certo é que o Famalicão começou até a época de uma forma não tão positiva ao nível da Taça da Liga, tendo perdido em casa contra o Covilhã, e ficou logo eliminado dessa competição. Mas a partir daí não mais perdeu um jogo, teve uma vitória logo na estreia do campeonato contra o Santa Clara, em pleno São Miguel. Depois em casa recebeu o Rio Ave, e esperava-se que tivesse mais uma vez dificuldades. A verdade é que conseguiu ganhar esse jogo de uma forma relativamente pacífica. No jogo seguinte, aí sim, o Famalicão contra o Vitória de Guimarães, no Dom Afonso Henriques, teve um pouco a sorte do jogo do seu lado, mas também teve muito mérito na forma como conseguiu empatar o jogo, perante a supremacia exibicional do Vitória. Ao nível da posse de bola, todo o jogo parecia controlado para o Vitória. A verdade é que o Famalicão conseguiu ir buscar esse empate, que tem sido muito importante para se manter na liderança. No jogo seguinte, deslocou-se a Vila das Aves e conseguiu vencer também o Desportivo local. Foi competitivamente muito superior, leva um resultado de 2-3, portanto um golo de diferença, mas foi um jogo em que o Famalicão foi bastante superior. Depois recebeu o Paços de Ferreira, e apesar do 4-2 final, teve sempre 2 ou mais golos de diferença nesse jogo. Foi um jogo em que Fábio Martins, que tem sido a grande figura da equipa a nível ofensivo, esteve fantástico, esteve a um nível tremendo e tem guiado a equipa nesse jogo, e não só a nível ofensivo. Tem sido um farol para a equipa procura-o, ele decide bem as jogadas, não só marca ou assiste, como acima de tudo faz aquilo que é mais fundamental num jogador, que é decidir bem, ser inteligente, decidir bem com e sem bola. E de facto foi um jogo de grande superioridade do Famalicão,
que se calhar não se reflete muito nessa diferença de 2 golos. À entrada para a última jornada, o Famalicão sabia que se ia deslocar ao terreno, em teoria, de um dos candidatos ao título, jogar contra o Sporting, e de facto, apesar da ausência de Bruno Fernandes, o Sporting era claramente favorito para esse jogo. Começou praticamente a ganhar esse jogo, em posição de vantagem nesse jogo, e tinha tudo para o poder controlar, para esse jogo correr em seu favor. A verdade é que o Famalicão mais uma vez mostrou uma grande personalidade. Houve também muita ingenuidade do Sporting nesse jogo, na forma como não foi capaz de controlá-lo, de gerir a posse. Houve de facto muita dificuldade do Sporting nesse aspecto, e sobretudo sem Bruno Fernandes, mas o Famalicão aproveitou para lançar contra-ataques. Mesmo estando a perder, conseguia com muita facilidade explorar as transições, e conseguiu chegar ao empate e depois à vitória, mercê dessa ingenuidade do Sporting, mas também de muito mérito, da forma confiante como a equipa aborda todos os momentos do jogo. Quando um jogador é lançado em profundidade, não só procura a baliza, como acima de tudo procura tomar a melhor decisão nessa jogada, sai no drible, no duelo individual, como é capaz de fazer um passe lateral, se essa for a melhor decisão a tomar na jogada. Portanto, acima de tudo, a inteligência competitiva que o Famalicão tem revelado tem sido o fator decisivo em campo para esta liderança. Vamos partir agora para a 7ª jornada. O Famalicão está numa posição que poderá ainda manter durante pelo menos esta jornada. Na jornada seguinte, aí sim, mais um candidato ao título, e este um dos 2 principais candidatos ao título, o Futebol Clube do Porto, e em pleno Estádio do Dragão. Veremos se será possível manter a liderança por mais algum tempo. E gostaria ainda de falar na forma surpreendente como o João Pedro Sousa tem conseguido levar a equipa a este caminho. Tem sido realmente uma grande surpresa. Ele era adjunto de Marco Silva, certamente um treinador promissor, mas ainda não se tinha estreado como treinador principal. Sem dúvida uma grande aposta de Miguel Ribeiro, que é o diretor desportivo deste Famalicão, e que toda a experiência acumulada que ele leva, com face mais visível no trabalho que fez no Rio Ave, o diretor desportivo Miguel Ribeiro, está aqui a pô-la em prática no Famalicão, e não é por acaso que tudo isto está a acontecer. A sorte faz parte, mas acima de tudo há muito mérito de todos estes intervenientes. Muito bem, Eduardo. Agora passando um bocadinho a 2 duelos que destacamos aqui nesta Primeira Liga. Vamos falar sobre o Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira, e também sobre o Rio Ave Porto. E ambos estes jogos vão decorrer este domingo. Vamos começar então pelo Vitória de Guimarães e o Paços de Ferreira. O que é que podes falar sobre isto? O que é que podes antever, no fundo? Sim, é um duelo que costuma ser bastante equilibrado. Neste caso em particular, esta época, o Vitória vem com um lastro competitivo bastante superior. Foi uma equipa que teve que começar a época mais cedo por causa das pré-eliminatórias da Liga Europa, que passou com grande distinção a todos os níveis.
exibicionais, bons resultados, mostrou toda a sua superioridade nesses jogos, conseguiu também passar a primeira eliminatória da Taça da Liga. Começou o campeonato com alguma dificuldade, natural de quem começa a época com um grande volume de jogos, mas manteve-se invicto até jogar contra o Futebol Clube do Porto. Aí perdeu com naturalidade no Dragão. Não é um resultado que se possa dizer que seja bom, como é óbvio, nunca é bom perder, mas é um resultado que é muito possível quando se joga contra um dos candidatos ao título. A partir daí, o Vitória conseguiu recuperar, tendo ganho os últimos 2 jogos do campeonato que disputou, frente ao Desportivo das Aves, e depois fora, vencendo o Tondela, e agora está perfeitamente no seu caminho, na luta novamente pelo acesso às competições europeias, e acima de tudo os resultados validam aquilo que é mais importante, que é o processo de jogo do Vitória. Tem sido uma época muito forte deste Vitória, com este Vitória de Ivo Vieira, que conseguiu transportar tudo aquilo que de bom estava a fazer no Moreirense na época passada, para este Vitória, que tem um nível de objetivos e de exigência de todos, os adeptos, os dirigentes, muito superior, não é? E está de facto a implementar as suas ideias com grande sucesso. Aqui muitas vezes, como falámos anteriormente, quando analisámos a pré-época o defeso do Vitória, o desafio era e continua a ser melhorar no capítulo da finalização, porque é isso que valida todo o trabalho bom que está a ser feito. Não é isso que para mim deve ser o principal critério de avaliação, mas é isso que depois valida, e é isso que conclui todo esse trabalho. E o Vitória, ultimamente, nestas últimas jornadas, tem-no conseguido, como também havia conseguido anteriormente nas pré-eliminatórias da Liga Europa. E penso que, se mantiver neste caminho, tem tudo para ser uma das grandes equipas e fazer uma época ao nível das melhores do Vitória no campeonato. Quanto ao Paços de Ferreira, neste momento vem de uma vitória muito importante frente ao Desportivo das Aves, num jogo que começou a perder, disputou em casa e começou a perder, deu a volta ao resultado. Foi um jogo muito difícil para ambas as equipas, mas nota-se agora com a entrada de Pepa, que substitui Filó no comando técnico, desde a jornada anterior. Nota-se aqui alguma injeção de motivação, de energia, digamos assim, na equipa, mas essas chicotadas psicológicas não passam disso mesmo, porque só a sequência das jornadas é que vai permitir perceber o que é que a equipa de facto vale com este treinador agora. Acho que Pepa é uma excelente opção para o Paços de Ferreira. Não sei se terá feito sentido, ao fim de poucas jornadas, despedir o treinador anterior, que era um treinador que eu também achava algo prematuro para assumir esta equipa, mas agora que foi aposta, se calhar não seria a melhor altura para o
o dispensar. A verdade é que, cingindo-nos a Pepa, acho que tem tudo. É um treinador que é capaz de colocar a equipa a jogar de diferentes formas. Falta-lhe aqui começar a ter uma marca identitária mais vincada, e acho que o Paços de Ferreira pode ser o clube perfeito para isso, porque é um clube que tem estruturalmente, costuma dar todas as condições aos treinadores e às equipas para fazerem campeonatos bastante tranquilos, muitas vezes até lutar nas melhores épocas, lutar pelas competições europeias. Não sei se este Paços terá condições para isso, mas penso que tem todas as condições para fazer um campeonato tranquilo, e veremos agora com a contratação do Welton, que regressa a um clube onde já foi feliz. Pode ser uma figura que leva a equipa às costas e que ajuda a atingir os seus objetivos. Vai ser um jogo com grande favoritismo à partida para o Vitória, mas um jogo interessante de seguir. Muito bem, Eduardo, agora passando ao seguinte jogo, que é entre o Rio Ave e o Porto, que aqui, pelo menos por parte do Rio Ave, há aqui uma certa... tem sido um bocado inconstante nos últimos resultados, e já quanto ao Porto, que tem vindo a ganhar os últimos jogos, mas ainda não sabemos bem o que é que ditará esta partida, mas tu vais nos pôr aqui a par de alguns aspectos que possamos ter em conta. Sim, o Rio Ave começou a época de uma forma natural, vencendo com facilidade o seu jogo de eliminatória para a Taça da Liga, mas depois iniciou logo o campeonato com uma derrota em Famalicão. Parecia que depois desse jogo, com a goleada frente ao Aves e acima de tudo com a surpreendente vitória em Alvalade, as coisas se iam encaminhar para um Rio Ave de luta europeia. No jogo seguinte empatou com o Vitória, embora em casa não é um resultado ultra negativo, não é o resultado desejável para os de Vila de Conde, mas não é nada muito fora do esperado. O que de facto complicou aqui este caminho de ascensão do Rio Ave foi a derrota 4-2 em casa frente ao Tondela. Foi uma partida em que o Rio Ave revelou muita ingenuidade e muita inconsistência defensiva e a nível de transições, mas depois conseguiu ir buscar a vitória, como se costuma dizer, a Belém, vencendo tranquilamente 2-0 o Belenenses local. Na Taça da Liga, já esta semana, apesar de ser sempre uma competição em que muitas vezes é usada para a rotatividade das equipas, conseguiu mais uma vez vencer o Sporting Alvalade, ou seja, é assinalável, não é? Vencer 2 vezes em Alvalade uma equipa superior em termos de qualidade individual é muito relevante. E eu acho que o Rio Ave, apesar desta inconsistência de resultados, mas acima de tudo exibicional, é uma equipa que entra em alta nesta jornada, e agora recebe o Futebol Clube do Porto com olhos na vitória. Vai ser um duelo muito interessante. O Futebol Clube do Porto também começou a época mal, como falámos anteriormente, ao nível da Liga dos Campeões, passando uma eliminatória, mas já não passando a seguinte contra o Krasnodar, que se tem provado que era uma equipa completamente acessível para o Futebol Clube do Porto.
também a entrada no campeonato, frente ao Gil Vicente, que foi desastrosa, perdendo em Barcelos. Mas desde então o Futebol Clube do Porto não mais perdeu, aliás, venceu todos os jogos, com grande destaque para a vitória na Luz, uma vitória incontestada por todos, inclusivamente a grande maioria dos adeptos do Benfica. Foi um jogo de uma grande superioridade exibicional, acima de tudo, do Futebol Clube do Porto, que depois não conseguiu confirmar nos jogos seguintes. É esse o principal problema do Futebol Clube do Porto. É isso que tem deixado os adeptos e a crítica céticos em relação a esta equipa, porque lá está, os resultados não são tudo, muitas vezes escondem problemas na forma no processo de jogo da equipa, e é isso que se tem notado. O Porto está sólido na maioria dos âmbitos de análise, mas não consegue muitas vezes controlar os jogos depois de estar a vencer, que é um problema que já vem de trás, já vem de outras épocas, e não consegue fazer muitas vezes uma posse de bola fluida, e isso é que leva depois também ao problema anterior que identifico. Tudo somado, nota-se a nível exibicional, uma forma de jogar pouco atrativa, que tem sido eficaz. Veremos se o Futebol Clube do Porto consegue ultrapassar este Rio Ave de Carlos Carvalhal, que tem resistido a toda esta irregularidade, saindo por cima e chegando a este jogo em alta, e se mantém colado ao Benfica, ou ultrapassando o Benfica na disputa pela liderança com o surpreendente Famalicão. Exatamente, ainda faltam muitos jogos e muitas partidas. Vamos ainda ver o que é que o futuro vai reservar para estas equipas que falamos hoje. Na próxima edição teremos mais equipas, mais antevisões, mais novidades que vamos aqui comentar. Para já, convido-vos a ver as restantes edições que temos disponíveis no nosso site, em jornalreferencia.pt, e também no nosso canal do YouTube. E agora, se quiserem ver mais notícias sobre desporto e também sobre outros temas, podem sempre aceder ao nosso site, em jornalreferencia.pt, e muito obrigada por estarem desse lado, e vemo-nos, ou aliás, ouvimos-nos numa próxima edição.